Eu falo geralmente ao mesmo tempo com 10 a 13 pessoas, falo e ouço no meu fone de ouvido essas mesmas 13 e mais as pessoas que vêm conversar comigo lá na suíte. Então, às vezes, eu falo com 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Olá, está no ar o 5º episódio do Foca na TV. Eu sou Renata de Andrade, ensino jornalistas e estudantes de jornalismo a conseguirem um emprego na TV. E o bate-papo de hoje é sobre uma das funções mais importantes e decisivas do telejornal, a do editor-chefe. Por isso eu convidei meu colega, Rubens Burigo, editor-chefe do Balanço Geral Curitiba da RIC TV, afiliada da Record. Exatamente. Aqui no Paraná. Burigo, obrigada por estar aqui com a gente. Tava com vontade de ver, contar histórias. Eu adoro contar uma historinha boa. Ai, que bom. Burigo, eu penso que nada acontece ou nada deveria acontecer sem o conhecimento do editor-chefe no jornal. Mas não é assim. Mas não é assim. Eu queria que você contasse quais são as responsabilidades do editor-chefe. Bom, eu tô há 2 anos lá no Balanço Geral, né? Então eu entrei lá e mudei alguns processos que tinham lá, né? Então isso é bem importante com a minha experiência longa aí de mais de... Vou completar 32 anos de profissão, então uma longa carreira e aprende todo dia. Uma das coisas que eu aprendi logo de cara lá é que eu precisava mudar processos. Então o programa começa um dia antes, né? Um dia antes. Então um dia antes a gente já terminou um programa, a gente já está pensando no outro. Então a gente começa, eu com a minha equipe, já definir o que vai ser feito e o que cabe no programa de 2h40. 2h40 todo dia, para as pessoas terem ideia, 2h40 é a duração que tem o Domingo Espetacular na RIC domingo, é o tamanho de um Fantástico. Então, diariamente eu tenho que fazer, eu e a minha equipe fazemos um programa do tamanho de um programa de domingo. Diariamente. Então, diariamente eu faço um programa junto com a minha equipe, que é um programa de domingo. Então, como você falou no começo, tem coisas que eu não consigo ver tudo. Eu não consigo ver todas as reportagens, não consigo assistir todas. Então, mas eu tenho que ter pelo menos 80 a 90% dos assuntos que estão no programa, eu tenho que saber do que se trata. Eu e o meu colega apresentador, que é o Jason Goulart, e a Viviane Nonato, que é minha parceiraça de produção. Então, nosso trio ali, a gente tem que saber essa coluna vertebral, essa espinha ali do programa, a gente tem que saber. Porque tem coisa ao vivo que o repórter tá lá na rua e ele vai entrar ao vivo, ele só vai falar, Burigo, tô aqui, deu um tiroteio. Aí é na hora... Se tiver uma notícia, se for um factual muito grande, você para às vezes a matéria que está exibindo e entra lá, ou espera e vai. Então nem tudo vai fazendo. Até porque 2h30, 2h40, 2h40. tem muita matéria que está sendo editada, produzida, enquanto você tá, a gente fala, quando você tá na Switcher, quando você entrou naquele... na Switcher, exatamente. Para entender assim mais ou menos como funciona toda noite eu na minha casa ou onde eu estiver, eu gosto de fazer isso antes de 10 da noite para também... o balanço geral começa meio-dia, só pra gente situar. 11h50. 11h50 às 12h15. Então à noite eu faço um mapa de edição, que não tinha. Então todo mundo da equipe sabe que no dia seguinte o editor de imagem, o editor de texto vai editar a matéria de X repórter. O outro editor, então esse triozinho eu monto, cada um com a sua matéria. Geralmente a gente tem 5 matérias para editar, para pôr no programa, 5 do dia anterior de produção, e mais de manhã geralmente que se consegue fazer às vezes até 4 reportagens. Então a gente teria no dia ideal 9 reportagens. Fora o link. Fora as entradas ao vivo. E ainda assim eu não preenchi 1 hora de programa. Então eu tenho mais ainda que garimpar na rede e fazer isso. Então de manhã eu chego às 7h30, já tem gente que chegou às 7 e já está editando.
Então, 7h30 a gente chega, 8h30 a gente faz uma reunião, o Jasson, a Vivi e eu, já com o espelho aberto, que é o roteiro do programa, e a gente já vai definindo o que vai entrar. E esse espelho, não sei quem que nos assiste, nos ouve, vê, o espelho é o roteiro, né? Então aquilo lá é numerado, é um programa que várias emissoras têm, é numerado. Tem lá, bloco 1, bloco primeiro é um VT, é nota coberta, é link, qual é o repórter. É ao vivo, é uma arte, é uma tela. E até a gente, depois um dia que a gente tava fazendo, a gente morreu de dar risada, que a gente foi fazer uma chamada ao vivo com o menino que apresenta o Domingo Espetacular, que me deu uma falha, esqueci o nome dele. E ele falou assim, que eu converso com ele ao vivo e tal, daí ele ouviu eu falando depois da lauda 169. Aí ele falou assim, não, vocês estão malucos, gente. Vocês estão na lauda, que era o número da sequência, 169 e tal. Daí me deu uma curiosidade, eu fui ver daí, porque você vai fazendo no automático. Eu fui ver, a gente tem, em média, no nosso roteiro, são cerca de 180 laudas, né? 180 páginas. Materiais, isso, né? 180 páginas. O que tem de clipe que é exibido, tela, reportagem, passa de 100 quase todo dia. Porque uma coisa que a gente trabalha muito, que eu aprendi lá como eu vim da escola da Globo e de outros tipos de programa, no balanço geral você trabalha muito com elementos que eles chamam. Então, muita foto de família, muita vídeo. Então, esses elementos vão te tomando espaço no espelho e uma demanda na edição muito grande. Então, às vezes, um assunto lá, vamos pôr reportagem, podcast sobre jornalismo. Essa é a reportagem, é o VT. Depois vai ter Ilu, apresentadora, com o nome lá. Ilu, entrevistado. Ilu, foto do microfone. E assim você vai, tudo que você fizer, você põe lá. Gente, imaginem que, vamos supor que, para a gente exemplificar na prática o que a gente vê. Eu digo assim, Borigo, que a gente, que é jornalista, e quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente, provavelmente seja jornalista ou estudante, a gente nunca assiste o jornal da mesma maneira que alguém leigo assiste. Exatamente. Então, assim, imaginem que o apresentador vai chamar uma matéria. Enquanto ele tá chamando, tá rodando imagem, foto no telão. Isso. Tudo aquilo tem um lugar no espelho. E quem revisa tudo isso é o editor-chefe antes de colocar no ar. Então, eu falo geralmente ao mesmo tempo com 10 a 13 pessoas, falo e ouço no meu fone de ouvido essas mesmas 13 e mais as pessoas que vêm conversar comigo lá na Switcher. Então, às vezes, eu falo com 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Porque na Switcher fica o diretor de TV. O diretor de TV, que é o meu parceiro, que eu digo que na Switcher é igual pilotagem de rally. Tem um piloto e o copiloto. Tem decisão que ele me segue, e a decisão do corte da imagem é ele que faz. Troca as câmeras. Exato, troca as câmeras, coloca o repórter no ar, é ele que faz isso. Aí tem uma pessoa que exibe as matérias, ela trabalha com o computador, com aquele espelho e com as matérias para exibir. Tudo digital, claro, arquivos digitais que ela coloca lá, ela dá um play e o diretor de TV corta. Mais uma pessoa só para fazer os créditos, são 3. Aí eu tenho uma estagiária que trabalha comigo, que mexe em tudo que é imagem que chega por WhatsApp, YouTube, faz Meet com o repórter que está na rua quando não funciona ao vivo, recebe pergunta de telespectador, faz tudo. E um operador de TP, que é o que passa o TP porque o apresentador vai ler. E daí tem o sonoplasta, que fica junto, é a Switcher. Daí o pessoal de coordenação técnica, tem mais umas 3 pessoas. Dentro do estúdio, 3 câmeras, o apresentador, a comentarista, 3 ou 4 repórteres ao vivo,
mais a menina do Merchan, que no programa que a gente faz, no Balanço Geral, tem Merchan. Então, essas pessoas todas estão super envolvidas diretamente com o programa. E quem toma a decisão A decisão final... final sou eu e o Jasso, mas a decisão é minha. Daí a decisão, como que funciona essa coisa da decisão? Feeling, técnica e a tua experiência, né? Porque tem Sim. muito disso. Porque eu trabalho com a audiência ali minuto a Minuto. minuto, então você tem que saber como manusear isso. Porque a leitura é minuto a minuto, mas é uma leitura do que já passou. Não é ali real time mesmo. É porque é praticamente impossível ter o sistema que vai te dar a leitura. Então você tem um timing ali para decidir, por exemplo, entra uma reportagem e a reportagem começa a render uma audiência. A audiência vai subindo, aquilo vai alimentando e está indo bem, a audiência vai crescendo. E eu ainda vou ter que entrar, às vezes, com um repórter, com um entrevistado sobre aquele assunto. Eu tenho um outro VT, umas outras entrevistas separadas. Às vezes a gente, infelizmente é assim, você tem que ter... Não pode ter amor também demais por tudo que você faz, porque às vezes você vai lá... Eu já fui editor também, eu sei, não, você vai jogar fora? Sim, você vai jogar fora. Porque em tese, aqueles 4, 5 sonoras que você achou linda, divina e maravilhosa, não deu audiência na primeira, não faz sentido, vai embora. Então tem muita conversa de feeling ali. Vamos esticar, vamos segurar. Então a gente já fez assim... eu vou pegar um exemplo típico de como a gente faz as coisas, e as coisas não é sorte, porque sorte é competência e oportunidade, né? Não é sorte, assim, a cobertura que a gente fez, sem falsa modéstia, do queda de barreira lá da 376. A gente apostou tudo que a foram gente os tinha. Primeiros, se não o primeiro a dar, nossa né? equipe de reportagem, chegou o Thiago e o Luciano Chinaz, Thiago Silva e Luciano, foram os primeiros a chegar no local. Então, quando eu já soube disso, 6 horas da manhã, quando eu já estava em casa, eu já estava com o programa na cabeça desde as 6 horas da manhã na minha cabeça. Então, tem essas coisas que a experiência vai te trazer, nós vamos apostar nisso. Então, nessa reunião das 8h30 que a gente chega, a gente já sabe um corpo do que vai dar, e você faz 2 programas. Então, eu tinha um espelho só com a parte e a parte do dia normal. Sim. E a partir daí você vai olhando na audiência e olhando também que você não pode abandonar o óbvio, que é o interesse do público, não só o número, mas o interesse, que estava um caos aquele dia. E a gente começou a perceber isso porque começou a ter muita pergunta. O programa é transmitido ao vivo no YouTube e muita desinformação. Muita gente perguntando coisas que não estavam acontecendo. Sim. Então a gente foi trabalhando naquela coisa. Não, e daí você vai derrubando o que tiver. Vai derrubando e vai fazendo. E a gente ficou 3 dias 100% da cobertura só nisso, e depois a gente foi diluindo sem abandonar. E os resultados foram excelentes de audiência, excelentes no YouTube também, visualizações assim de 300, 400 mil visualizações. As coberturas, e foi um assunto que deu em nacional. Do dia. Mas isso é o mundo ideal, porque também tem o outro lado, né? Que é a primeira segunda-feira depois do Natal, né? Segunda, terça e quarta que vem do carnaval, que são coisas que não tem notícia. Primeira semana de janeiro. Primeiro de janeiro, 2 de janeiro, nada acontece. Que você tem que... Audiência você continua a ter 2h40 para botar no ar. E você, daí, é a tua experiência de saber como faz isso, né? Então, você tem que ter uma equipe muito unida e sabendo o que faz. Sim. E a equipe sabendo que tipo de decisão e como que a gente toma as decisões, que daí tudo flui numa boa, vai ter briga, uma discussão, uma coisa, Sim. mas eu imagino mas funciona. que... Funciona.
Eu imagino que o apresentador tem que confiar muito no editor-chefe, porque às vezes o apresentador tá às cegas no estúdio, né? Ele não tá sabendo quais problemas vocês estão enfrentando na suíte. O que o editor-chefe falar, confia e vai. Exatamente, porque daí o que que é? Isso num programa grande, num programa menor, da confiança é muito grande, porque como a gente trabalha, quase todo mundo trabalha com digital, às vezes tem falha, né? Às vezes acaba num momento crucial ali, cai a entrada ao vivo do repórter. Se eu não estiver focado com as coisas que eu estou fazendo e ainda no que o repórter está falando ao vivo, se ficar só a imagem, eu tenho que... E ele... Você tem que falar. Eu tenho que falar, é isso, é aquilo. E você tem que saber como falar, porque Exatamente. A ideia é que o repórter, a gente sempre fala, tanto para repórter, porque quando a gente cuida de link, a gente faz isso com o repórter também. E você, para apresentador, é falar para ele repetir. Isso, você vai falando o texto falado e ele vai repetindo e segue. E segue e vai na fé. E eu e o Jason, a gente criou uma sintonia muito boa, assim, a gente tem muita experiência em TV, né? E a gente tem, tanto eu quanto o Jason, que o que me deu muita bagagem de fazer programa ao vivo é que eu trabalhei com transmissão de corrida de automóvel, né? Trabalhei um ano na ESPN Brasil e eu fiz muita transmissão ao vivo. E a coisa ao vivo te dá uma baita de uma bagagem, que é o principal que você tem que ter. Ter sangue frio, saber se controlar. Pô, você vai dar piti, você vai ficar louco, vai, mas você tem que dar um piti educado, por exemplo. Você não pode sair muito, porque senão você contamina todo mundo. Claro, às vezes você lá da switcher, eu saio da switcher, vou ali do lado, você dá descarrega energia, volta lá, porque às vezes nem tudo sai como é para sair, né? E tem que estar desapegado disso também, né, Murilo? Tem que estar desapegado, porque não adianta, porque o programa tem... Às vezes dá muito erro, porque a gente depende muito da telefonia hoje. A gente faz muito da parte técnica que antigamente, eu posso dizer, você fazia com satélite, né? Então você ia lá, estacionava um carro do lado da tua câmera, a câmera conectava naquele carro apontava a antena para um satélite, ligação direta, caía na TV. Nem bomba derrubava aquele link. Nem nada, você podia ficar a hora que fosse. E hoje em dia você tá lá, às vezes, acontece muito. Um repórter de uma TV fazer de um lugar, o outro faz do mesmo, a gente chega lá e o nosso não funciona. E ao contrário também, a gente faz, a outra TV chega lá e não funciona, que é o digital. E isso você tá, às vezes, com... um programa, vamos começar assim, vai ser assim, todo esquematizado. Todo esquematizado, e aí cai. Daí cai, vambora, Não se deixe abalar, porque assim, a gente prepara um jornal, que é o Jornal dos Sonhos, e daí tem essas decisões que o editor-chefe toma ao longo do jornal, que é vendo a audiência, mas também tem as decisões obrigatórias, que cai um link, caiu outro VT, o outro VT travou. Você vai jogando lauda pra cima e vai reestruturando o jornal. Exatamente. E com esse cuidado do jornal não ficar esquizofrênico. Não perder o ritmo e não acontecer, como tem alguns jornais, tem um jornal de uma emissora, que eu não vou citar o nome, que eu assisti para ver um dia, daí eu falei, eu não entendi nada. Do jornal inteiro. Nada do jornal inteiro, porque é tanto... Fala uma coisa internacional, 4 frases, de repente uma imagem do acidente local, a previsão do tempo de uma região do país, e daí eu falei, isso aí é coisa que você não pode fazer, porque quem está em casa fica doido. Então a gente tem... como a gente tem uma batalha de audiência muito forte, a gente tem uma primeira hora ali, 11h50 até meio-dia e 50, com várias estratégias. Daí você tem estratégias de que horários colocar determinadas reportagens, determinados assuntos, né? Porque tem coisa que causa uma certa repulsa, né? Muita violência contra a criança, às vezes violência contra a mulher também, em determinados horários. E muda o público, né? Então tem esse público... Antes o público virava mais num ciclo assim de 1 hora, agora está diminuindo. Então, o que está acontecendo, né? Então a gente tem estratégias, que é óbvio que eu não vou contar aqui, de algumas horas, que você tem que pôr determinadas reportagens
e olhando a concorrência, horários principalmente, determinado horário funciona fazer tal coisa. E daí você faz e vai dando certo. Então a gente tem que ter, que eu falei antes, eu tenho que trabalhar no mínimo com 6 ou 7 boas reportagens. E é muito difícil hoje para qualquer emissora de qualquer porte ter 6 boas reportagens que vão atrair interesse por esse público que está completamente atraído por outras coisas. Celular, tá em casa, trabalhando, cuidando do filho, aquela que todo mundo fala. Você tem que trazer a pessoa para a TV. Exatamente. E eu brigo no bom sentido, que as pessoas estão sobrecarregadas de imagens, né, bombardeadas do celular. Então, na TV, hoje em dia, você não pode ficar 1 segundo, no nosso caso, são 10 para pagar o nome do repórter, o nome do entrevistado, sem ter imagem. Porque quem está em casa nesse horário, ele não quer sentar e ver uma longa entrevista, ele quer saber o apresentador no estúdio ou falando, o apresentador falando. do estúdio comentando demais. Então, a gente, volta e meia, a gente tem lá, traz o repórter para dentro do estúdio para comentar algo que ficou de fora da reportagem, com imagem. A gente já orienta, que é muito importante, antes de ir para a rua, ó, a tua matéria vai entrar no horário segredo que eu não vou falar. Daí você vai fazer tal coisa, e vai até aqui. A partir daqui, vamos tentar trazer você para o estúdio com mais informação e isso tudo, porque senão Sim. você não funciona. E é legal que eu vejo, e talvez você possa falar isso mais claramente do que eu, mas eu acho que faz alguns anos em que a gente tem reconstruído o mesmo jeito de fazer VT. Porque Exatamente. Até quando eu comecei a editar, o VT era sempre o mesmo. E hoje em dia, um VT é uma nota coberta, mais o repórter no estúdio soltando mais uma entrevista. Isso. É um link com uma reportagem... Mas isso vem muito da formação jornalística, né? As universidades, as escolas de comunicação precisam mudar para a sobrevivência de quem quer trabalhar na área. VT não é mais off, sonora, passagem, off, sonora. Que até brinquei com você lá nos comentários dos velhinhos. E é isso mesmo, a escola nossa sempre foi essa, do VT curto, porque os jornais estaduais sempre foram curtos por causa da grade, mas é preciso... Como que alguém vai fazer uma reportagem diferente? Criando uma bagagem, se especializando, lendo muito, observando o que é feito para fazer uma coisa diferente, porque senão você vai cair nos clichês, nos chavões. Eu criei um manualzinho lá para nós da coisa de como a gente faz, que eu coloquei, ó, isso aqui está proibido. Né? Por exemplo, o sujeito foi alvejado. Então a gente diz, nossa, ele ficou branquinho, né? Porque ele foi alvejado. Tá com alvejante. Alvejaram ele, né? Aquela coisa, efetuar disparos, essas Humilhante. coisas. Então, principalmente no jornalismo, é que hoje todo mundo cobre muito o setor policial. Você acaba caindo muito na repetição de clichês de linguajar. E o que diferencia o BG é contar a história, né? Então a gente tem tentado muito nesses 2 últimos anos aí. O Jason tá lá desde julho de 2020, né? Pandemia 20, 21, 22, 20. Eu cheguei no final de 20. Contar histórias, então não ficar só o crime pelo crime, etc, porque isso a gente consegue do factual que toda emissora de TV faz, de um grande acidente, de um crime grande. Você tem que contar uma história, mas para contar, quem conta bem história é quem consome história, quem lê história, quem ouve. Então, ouvir podcast é uma coisa boa, ver documentário, tem documentário da pé na internet e a linguagem de documentário é muito próxima do que a gente linguagem quer fazer. Jornalística, que é contar uma boa história, com bons personagens. Então essa coisa de, vou fazer o VT,
que a gente chama de VT, que é videotape, né? Que não existe faz 60 anos. A coisa da reportagem é essa. Faz uma frasezinha, vem uma entrevista, vem a passagem do repórter. A passagem do repórter é só quando não tiver imagem para cobrir aquele texto. Isso aí já era, né? Você pode começar a tua reportagem de todos os jeitos, desde que você não omita fatos, não minta, não invente e não compre histórias das pessoas, que tudo isso é de formação. Eu discuto muito isso com quem é mais novo, ou mesmo às vezes quem é mais experiente, mas não passou por emissoras forte, de cobrança forte, de checagem de informação, é de comprar informação, né? Comprar informação de uma fonte, você assumir na tua narrativa ali, o sujeito fez tal coisa. Não, e eu sempre digo, que ele confessou para você ouviu? Não, mas o policial me disse, então você tem que dizer que o policial disse que aconteceu tal coisa. O vizinho disse. É básico demais, é o básico, você tem que falar isso, tem que cobrar. E qual que é... eu sempre falo que o jornalista que quer trabalhar em TV, ele precisa conhecer todas as funções. Não quero ser editor-chefe, não interessa, você tem que saber exatamente o que o editor-chefe faz. Não quero ser produtor, mas você tem que saber como fazer uma produção. Tudo, porque senão você cai direto lá na edição, daí você cobra uma coisa que não tinha sentido de ter aquela cobrança, porque você não sabe o processo. Um faz uma coisa, passa para outro. Passa para outro, que vai complementar, que vai passar para outro, que vai complementar. É um ciclo completo. Então, às vezes, não basta você ter uma ideia de pauta, você tem que ter uma ideia de uma sugestão de uma produção. Então você vai sugerir, eu quero que faça uma matéria sobre essa proteção do cabo do microfone. Quem que faz, que tecido é, onde que é feito, quanto custa, quem que inventou. Tem N coisas para você, mesmo que você fale 3 frases, mas você tem que estar completo. Tem imagem, não tem. Então porque eu consegui fazer, eu trabalhei em jornal impresso, eu fui produtor, fiz reportagem de TV, fiz edição, fui editor, fechador e agora sou editor-chefe já há algum tempo. Então você tem que saber o que cada um faz. E eu gostaria muito que as pessoas circulassem assim para entender, para saber como é na rua, porque na rua a pressão do tempo, né? A pressão do tempo. O nosso repórter sai de lá e ele tem que ir para 2, 3 marcações, sair toda vez que a gente fala acontecer alguma coisa em Fazenda Rio Grande, todo mundo. Fazenda Rio Grande, porque tem. Então, se você não conhecer a tua cidade, como que é deslocamento, essas coisas, você vai acabar se estressando, cobrando coisas que você já deveria saber, né? E por isso que é importante circular, saber o que é uma produção, que é muito importante. Hoje uma função que pouca gente valoriza, só que é muito importante. Pouca gente se interessa, eu vejo isso. Só que produção é o seguinte, né? Produção, se você é um bom produtor de TV, você vai trabalhar em rádio, você vai trabalhar em qualquer lugar, e o produtor é praticamente um bom produtor é um repórter que não aparece no vídeo. Exatamente. Porque eu fui produtor, assim, muito tempo e às vezes pela pressão da coisa ali, o repórter tá com o horário tão apertado que ele vai pegar as tuas informações que você checou, conversou com ele vai gravar, vai fazer mais ou menos a tua reportagem, colocar a cara dele. Não, e produção é o começo de tudo. O começo da ideia. Zero. E eu fiz uma pesquisa com estudantes, nem lembro a porcentagem agora, mas é um mínimo querendo ser produtor. Só que produtor você arranja emprego e você consegue se colocar no mercado de trabalho no mundo inteiro. Tá faltando produtor. Se você fala inglês bem eu acho inglês, espanhol, chinês é bem difícil de falar, né? Sim. Mas é uma língua que tem muita coisa. Se tu falar bem um inglês bem falado e um espanhol bem falado e você for um produtor, você trabalha em qualquer
qualquer plataforma. Você trabalha na internet, em rádio, em jornal, em qualquer lugar. Se você fixar só em querer ser repórter para aparecer, você não vai conseguir trabalhar. Tem porque muita tem gente querendo... muito repórter novo e porque repórter de TV requer muita experiência, né? Requer muita experiência. E a gente já viu produtores que viraram repórteres, editores bons. que viraram repórteres. Então, assim, talvez seja uma boa... Tô pensando aqui, talvez seja uma boa estratégia. Porque assim, ó, isso é claro, eu via na edição. O repórter que sabe fazer produção, a matéria dele é outra. Completamente. E o produtor que sabe fazer uma reportagem, a produção dele é outra. Então, assim, talvez seja uma estratégia boa você tentar vaga de produção. De produção, porque o que você aprender... vai aprender ali. Vai estar cercado... mais fácil de acompanhar o que está acontecendo, né? Dentro da onde você está trabalhando, porque se você é repórter, você praticamente fica na rua, né? Você não fica ali dentro acompanhando o processo. Exatamente. Então isso foi muito engraçado. Meu chefe, meu diretor lá na TV, ele falou que eu era metódico. Daí para mim foi o melhor elogio que eu ganhei na minha vida inteira, porque eu aprendi não é ser metódico, ele exagerou assim para brincar comigo, mas os processos, né? Hoje em dia é muito importante você, quando entra numa empresa, seja ela TV, você saber como são os processos, como que tem isso, trabalha com aplicativos, ou você vai criar, que eu praticamente criei uma coisa simples, eu fiz um mapinha de edição que todo mundo recebe, sabe o que faz. Aí a Aline, que trabalha comigo, que é do meu time de editores, né? Minha equipe são 3 editores de texto e 5 editores de vídeo. E a produção é a Vivi que comanda, 2 pauteiros. Chama pauteiro ainda? Sim. É produtor. Não, só pauteiro, 2 de manhã e 2 à tarde. E estagiários. Então a Aline Olha que legal, só um adendo, estagiários, gente. Tem estagiários, é importante. super importantes. Fala um pouquinho do trabalho dos estagiários. Os estagiários para nós são super importantes. O Murilo, que é um dos nossos produtores agora, e a Natália, que são produtores, eles eram estagiários até ontem de tarde. Só que a gente percebeu os dois uma vontade de trabalhar, porque o estágio hoje em dia, o estagiário, ele auxilia demais. Então a Bruna, por exemplo, que trabalha comigo lá de manhã. A Bruna, ela chega, ela me ajuda, ela troca crédito de reportagem, isso é importante, o crédito é o nome da pessoa, tudo. Troca o crédito de reportagem, ela faz a produção, ela ajuda a organizar a chegada de imagens, ela sobe na Switcher, que geralmente é um lugar que a gente não deixa muita gente ir para Switcher. Tem repórter que nunca entrou na Switcher. Nunca entrou na Switcher. O estagiário, ela acompanha lá, e eles acompanham demais as nossas reuniões que a gente tem de produção, dão sugestão, produzem as coisas, a gente dá força, indica, é assim, você sai do estágio e já dá um pulo daí vem o nível de cobrança e de exigência aumenta. Sim. Mas eu acho muito legal. Já conhece todo o processo. A RIC TV tem um processo bem bom de estagiários, sempre tem vaga lá, porque circula, né, por causa da legislação. Então, eles fazem bastante coisa, nos ajudam demais. E aí, quando a gente tem essa equipe coesa assim, a coisa funciona melhor. Quando eu escuto a gente falar da rotina, e eu converso com colegas de todas as emissoras, e a estrutura e o jeito de trabalhar é o mesmo, é tudo corrido. Quando eu escuto a gente falando em voz alta, o que você acabou de falar, do tanto de coisa que você faz, e do tanto de coisas que a equipe faz, me dá a impressão de que é uma loucura ser jornalista, Burigo, é uma loucura ser jornalista de TV. Bom, né? Eu faço isso há 32 mas isso é incrível. anos, é bom. Eu amo o que eu faço, é assim... O que eu acho que hoje em dia a pessoa consegue ser um puta de um jornalista, porque tem muito mais coisa do que você que começou depois de mim, já veio e já tinha muito mais coisa, e hoje em dia então nem se fala. Então é isso que eu falo muito para quem quer ser jornalista. Primeira coisa assim essencial, tem que falar outro idioma fluentemente, porque senão você acaba se prendendo demais na tua aldeia ali, você não vai conseguir, não é derrotar
o teu concorrente, você não vai conseguir para você ir para frente. Então, falar um outro idioma, inglês e espanhol, batata, assim, um dos dois, assim, fluente, ler muito, escrever muito, ouvir muito, ouvir os velhuscos, jornalismo esportivo, assim, na minha opinião, deu uma decadência pro jornalismo barra humorismo, assim, que eu não curto, só que tem um jornalismo especializado em TVs e rádio, podcast, milhares de plataformas que super remuneram bem. É legal de trabalhar, que eu já trabalhei um ano na ESPN Brasil, lá há 20 anos atrás, foi espetacular trabalhar no nicho, é bom demais isso, mas hoje em dia é muita oportunidade. Nossa, você vê programas de extensão de curso na Europa, nos Estados Unidos, e de desapegar, né? Sair da casinha da mamãe, do papai, né? Essas coisas e ir para frente, porque a tendência da TV é ficar... A TV tem uma tendência de ficar muito no ao vivo, né? Diminuir a quantidade de grandes reportagens, porque tudo isso custa dinheiro, né? Pra gente, por exemplo, mandar alguém, que a gente às vezes faz isso, manda alguém para Guarapuava, para Ponta Grossa, que a nossa TV, a gente não tem... emissora lá, a gente tem que mandar. Isso tem um custo, impacta no organograma, no processo de funcionamento, porque você está pegando um repórter e um cinegrafista, colocando para viajar, que vai descobrir o outro programa. As estruturas de TV estão menores. Ainda muito prazeroso trabalhar e saber como levar isso, que daí você consegue ser feliz, consegue dar resultado. Sim. E é bom ter resultado, é bom você fazer uma cobertura. É ótimo como a gente fez dessa semana aí, com um número de audiência bom, todo mundo falando, colegas e tal. Isso é muito bom. É a grande satisfação, né? Satisfação. E daí também é assim, né? Terminou um dia, meu amigo, no outro dia vai começar tudo de novo, tudo igual, a cobrança e tal. E é isso, assim, eu acho que é uma profissão muito boa, mas que exige demais. Se você não se exigir, você vai ser um comum. Ninguém é jornalista em horário comercial. Exatamente, nunca vai ser. E assim, de jornalismo comum, eu falo de boca cheia. De jornalista comum, tem de toneladas em todas as emissoras, todas as plataformas, que são pessoas que não se destacam. E daí, só que eles não se destacam, mas eles estão ocupando uma vaga que poderia ser sua. Isso que né? eu gosto quando vocês, colegas com mais experiência do que eu, vêm falar isso, porque, Burigo, a maior dica que eu dou para essa galera que tá escutando a gente, assistindo, seja bom em uma coisa, mas saiba fazer outra coisa, que essa outra coisa vai ser o seu diferencial. Ele é um ótimo repórter. Tá, mas faz produção? Não faz. Então, beleza. Não adianta ser só um grande repórter. Você precisa ser um grande repórter que sabe editar. Produtor, você tá lá produzindo alguma coisa na rua, saiba que um dia o microfone pode cair na sua mão e você tá lá e sobe o link e você vai ter que falar. Você sabe falar? Você sabe falar 5 frases sem nenhum erro de concordância, mas eu não vou ser o melhor repórter, sem falar gíria, sem chamar o entrevistado de cara, né? Sem chamar aquele senhor de você... Essas coisas. Você, produtor, pode não ser o melhor repórter, mas você é um grande produtor. Exatamente. E, você pode ser... Me dá aqui o microfone que eu vou lá e Exatamente. Eu consigo gravar. Consigo... Tá só você na redação no sábado. Aconteceu o acidente, o cara lá de São Paulo te liga. O que aconteceu aí? Não tem ninguém. Vai você mesmo. E isso vai ser uma decisão que o teu diretor vai tomar, o produtor, o coordenador de produção vai pegar e vai falar, você tá aí, você não falou um dia que queria, é a tua vez. A hora é agora, meu filho. A hora é agora e vai. Ai, sensacional. Burigo, nossa, obrigada pelo papo. Que é isso. Meu Deus do céu. A gente teria mais coisas para falar, mas não vamos cansar essa galera, tá bom? Muito bom. Nossa, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho sobre tudo, porque eu acho que o editor-chefe tem esse contato com todas as outras funções, que é essencial. Desejo, não sorte, porque aquilo que você falou, a sorte alcança quem trabalha muito. Exatamente. Espero que o Balanço Geral continue aí crescendo bastante.
Cara, um dos maiores, não só de tempo. Os maiores jornais, não só de tempo, de duração também do Paraná. Parabéns pelo trabalho de você e o Jasson. Jasson também. Precisamos trazer o Jasson aqui. O Jasson, sim, mas daí o Jasson você tem que Vou gravar de madrugada. Deixar aqui, porque dá 20 horas de programa. Dá 20 podcasts de 2 horas cada um. Ai, Burigo, obrigada. Obrigado mesmo você, Renato, pela por me chamar. Muito legal, muito bacana poder falar com todo mundo. Valeu. Gente, continuem acompanhando Foca na TV, no Instagram, @RenataNDR. Eu sempre olho pra cá, porque às vezes eu esqueço o meu próprio perfil. No YouTube, fica lá todos os episódios. O YouTube é renata.focanatv. E é isso. A minha ideia aqui é trazer pessoas experientes como o Burigo para vir falar um pouquinho sobre cada função, para que você esteja mais preparado para conseguir a sua tão sonhada vaga na televisão como jornalista, gente. Valeu!